Atlético, Dudu Cearense e Daniel Carvalho são boas opções aí para o Dorival, eles recuperados, mostrando uma verdadeira melhora na condição física, na condição técnica, são boas opções, já que vem aí a Sul-Americana, o Maluf vai viajar para o sorteio que acontece na quinta-feira, e aí a gente vai saber direitinho como é que vai ser essa competição para o Atlético. Com certeza são, e mostraram isso dentro de campo. Os dois jogadores foram bem no final de semana contra o Bahia, principalmente o Daniel Carvalho. Ele deu a assistência para o gol do Neto Berola, cobrou a falta que resultou no gol anulado, seria o gol da vitória do Atlético. Teve ainda um outro passe na medida para o Magno Alves, que ele acabou desperdiçando. É um jogador que tem uma qualidade muito grande no toque de bola. E o Dudu Cearense, talvez este precise de um pouco mais de tempo, mas não deixa de ser também uma boa opção que surge para o técnico Dorival Júnior. Felipe, eu gosto do estilo do Dudu Cearense. Eu acho que ele é um volante daquela forma como o Dorival gosta. Ele impõe uma certa velocidade à equipe, ele tem uma movimentação boa pelo meio. Eu acho que ele pode ajudar muito ali, principalmente nessa questão, agora com o Felipe Souto contundido. Né? Eu também gosto muito do futebol do Dudu Cearense. Já disse isso aqui outras vezes, ele é quase um meia, né? Porque ele é um jogador que sai muito para o jogo, tem uma bela visão de jogo, um passe também muito bom. Ele vai, com certeza, acrescentar muito nessa equipe do Atlético. Eu acho que ele e o Daniel Carvalho, em boa forma e com ritmo de jogo, não são boas opções, não. São ótimas opções para o Atlético, porque a gente sabe que são dois jogadores diferenciados. E não fosse a incompetência dos jogadores de frente do Atlético para finalizar, o Daniel Carvalho teria saído com 3, 4 assistências nesse jogo. Já seria o principal garçom do Campeonato Brasileiro. Então mostra isso. A gente já vinha falando aqui antes também, que ele estava chegando no nível que o Dorival queria, na vontade, na forma física. Então o Daniel, querendo, ele é um dos bons, grandes meias do futebol brasileiro. E o Dudu Cearense? O Dudu Cearense é um jogador que vai ter uma função muito importante, Mara. Até para o crescimento do futebol do Daniel Carvalho, porque é um jogador que tem originalmente uma função defensiva, mas é um jogador que chega e ajuda na criação. Chega mais à frente. Né? É um jogador que conclui o lance do gol, ele estava no lance, né, do gol anulado. Muito bom de cabeça ele também. Um jogador que vai para a área, que tem um poder de definição, melhor do que, por exemplo, o Richarlison. A gente viu chegar contra o São Paulo e contra o Bahia, mas a conclusão não é o forte do Richarlison. Eu acho que a união dos dois, eles jogando juntos no time, o Atlético tem muito a ganhar. E vai ganhar também na hora, na minha opinião, que o Mancini deixar o time e o Guilherme voltar. Né? Eu acho que a produção ali é diferente quando você tem um jogador do ofício com mais qualidade de conclusão, que é o caso do Guilherme. Aí a tendência do futebol do Daniel Carvalho, com alguém mais rápido e mais qualificado para definir que nem o Guilherme, o futebol dele vai crescer ainda mais. Dudu Cearense, Daniel Carvalho e agora o Guilherme já liberado, já treinou hoje de manhã com bola. Ele fez falta. Guilherme fez falta, mas ele ainda está devendo também, né? Foram 2 jogos com a equipe do Atlético em que ele não apareceu bem, mas até porque estava fora de posição, vamos lembrar esse detalhe. Agora, eu acredito que a dupla Guilherme e Magno Alves possa dar resultado, apesar de não ter tido um bom desempenho contra o Atlético Paranaense e contra também o segundo jogo contra o Avaí. E apesar disso, a contusão do Guilherme, dele não ter jogado contra o Bahia, acho que dá para considerar que fez falta sim. O Mancini não foi bem improvisado ali no ataque. O Guilherme tem um repertório maior, né? Eu acho que ele fez muita falta, porque ele é um jogador que ele chama muita atenção, né? Ele chama muita bola, ele vai muito pro ataque, ele chama a marcação, ele tem essa condição de chegar mais à frente, mesmo estando fora de posição. Ele dá opção, né? Ele dá essa opção para quem está à frente. A gente viu as jogadas dele no domingo, é um jogador que tem aquela jogada tradicional, né? Que ele corta pro meio e bate. Mas ele repetiu isso demais. A chance diferente que ele tinha, que foi outro passo do Daniel, inclusive, né? Na cara do gol ele mandou ela para cima. O Guilherme tem mais mobilidade do que o Mancini, eu acho que tem mais qualidade na conclusão. Até mesmo na linha fora do de que forma. o Pinel vinha falando, né, dos 2 primeiros jogos do Guilherme ele ter deixado um pouco a desejar, vale lembrar que a equipe não produziu tanto quanto nesses 2 jogos que ele esteve fora. Ele não teve aquelas chances que os atacantes tiveram nesses últimos jogos de estar ali frente a frente com o goleiro, aquela oportunidade real de fazer gol mesmo. Então, se a equipe continuar criando, como criou nos 2 últimos jogos, e com o Guilherme, que é um jogador que tem poder de definição, pode ser que ele desencante com a camisa do Galo. E agora tem a situação do Richarlison, né? O exame vai ser divulgado à tarde. Pelo que ele vinha jogando, pelo que ele jogou na partida contra o Bahia, que ele foi aquele primeiro volante ali, praticamente segurou a sua história toda ali. Acho que se ele ficar de fora, já vai o Dorival ter que mexer mais uma vez nesse meio campo, né? Isso é que tem um peso, né? E na minha opinião, Dimara, o Richarlison vinha sendo um dos grandes jogadores do Atlético nesse começo do campeonato. Ele parece que apagou aquela imagem ruim deixada ali no Campeonato Mineiro, no começo do ano, e vinha jogando muita bola, sendo um cara ali que destruía, que chegava também ao ataque.
bem que o Fred disse, tudo bem, não tem tanto poder de finalização, mas estava sempre chegando ali, muito bom no jogo aéreo também, perde muito o Atlético. Dessa vez ele ficou mais no jogo do Bahia, né? Eu achei que ele se resguardou mais, talvez seja por aí, né? Já é pela ausência do Felipe Souto, e o problema é o seguinte, perde o Felipe Souto, perde o Richarlison, e não tem jogador com essa característica, né? O Serginho, a gente viu que ele ficou um pouco até perdido ali, ele recuou um pouquinho contra o Bahia, ele ficou meio fora de jogo. Esse é o grande problema do Dorival. Ele vai perder um jogador que tem característica defensiva, que pode usar até como um terceiro zagueiro. O Richarlison fez isso muitas vezes na época do São Paulo. O Felipe Souto também tem uma característica de ser o primeiro volante. Nenhum dos outros jogadores, Toró, Serginho, Dudu, nenhum desses tem como fazer essa função. Seria um improviso, aí seria um outro problema, porque já tem um problema da lateral, aí pode virar um caminhão de problemas para o Dorival. Torcendo aí para que não seja uma condição tão grave, existe essa possibilidade, inicialmente se achou que poderia ser algo mais grave, mas pode ser que não seja, aí é menos tempo, né? Caso seja uma contusão grave que afaste o Richarlison da equipe do Atlético, vamos tentar olhar pelo lado positivo. Pode ser uma oportunidade para o Dorival Júnior abrir mais a equipe, voltar a jogar com 2 armadores. Põe ali o Daniel Carvalho com o Giovanni Augusto. De repente pode ser um esquema que funcione. Se o Giovanni Augusto jogar, né? Se o Giovanni na Augusto última jogar. partida... Porque até para discordar um pouquinho do Fred, ele citou os 2 últimos jogos como jogos ruins do Giovanni Augusto. Eu acho até que contra o Avaí ele já começou uma queda de rendimento. Fez realmente uma boa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, mas desde então não apresentou o mesmo futebol. De repente pode ser, com uma contusão do Richarlison, uma alternativa para o Dorival abrir a equipe. Já está criando muitas oportunidades, quem sabe se colocar mais força ali no setor de meio de campo, ele não consiga chegar a mais gols. Então vamos lá para o América, para o Coelhão, Camilo e Eliandro, o contrato impede a escalação dos dois, menos possibilidades aí para o técnico Mauro Fernandes, que vai ter que trabalhar muito a equipe essa semana com esses desfalques que se apresentam, né? São muitos desfalques, né? E o América precisa provar a que veio ao Campeonato Brasileiro Série A. Com o time completo já está um pouco complicado. O time venceu apenas a estreia contra o Bahia. E ficou na trave, né, praticamente, contra o Avaí nessa última rodada. Agora, sem o Eliandro, que havia perdido a posição de titular, sem o Camilo, que é um reserva que entra às vezes para dar uma alternativa de jogo, sem o Marcos Rocha, que é um dos melhores laterais do futebol mineiro atualmente, já fica um pouco mais complicada a situação do América. Eu acho que o time terá que se superar se quiser essa vitória diante do Cruzeiro. O Marcos Rocha é quem faz mais falta, né? Porque o Eliandro, você não tem o Eliandro, você tem o Alessandro, né? Você não tem o Camilo, você tem o Rodriguinho, mas você não tem o Marcos Rocha, você tem o Chesson, que a produção é muito inferior. O América está acostumado a jogar com o Marcos Rocha, né? Um jogador que chega bem no ataque, um jogador que... vários gols do Fábio Júnior no Campeonato Mineiro, e até na Série B, vários deles o garçom foi o Marcos Rocha. É um jogador muito importante, uma bobagem que ele fez também, né? Uma bobagem. Agora, as opções que o América tem são pequenas, mas não tem uma opção do mesmo nível do Marcos Rocha. Esse é o grande problema. Eu até falava com o Felipe, quando ele estava comigo, a gente falando do América, que o Marcos Rocha está insatisfeito com o cartão, reclamou muito do Weber Roberto Lopes. O Weber realmente não foi bem na partida. Mas ele também não precisa. E já que ele está vendo que o árbitro não está bem, para que vai lá reclamar e dar escândalo? Não, na verdade, jogador nenhum tem que reclamar. O árbitro marcou, dificilmente voltará atrás do que ele marcou. Então não tinha que ir reclamar o Marcos Rocha. Foi uma expulsão besta, passível até de punição da própria diretoria. Deixou o time na mão. Agora, quando a gente fala, Felipe, de Camilo, Eliandro, óbvio que a gente está falando de opções que o América não tem, né? De tudo que você já viu, e cada dia, no início da competição, a gente estava falando que o América estava apresentando um jogador, resolveu o problema? O que falta para o América ainda? Eu acho que falta ainda alguma coisa, né, Edmar? Falta mais qualidade nessas peças que estão sendo contratadas. Muitas delas seriam apenas opções na grande maioria dos clubes da Série A, não seriam aí as soluções. Mas a gente sabe também que é muito mais complicado para o América, em termos de recursos, as receitas são muito mais baixas. Então, pegar com esses jogadores que tem aí mesmo, dificilmente vai contratar grande jogador que possa dar um impacto na equipe. Tem um momento de união mesmo, de cada um se doar ali ao máximo que puder dentro de campo, para poder tirar aí o leite de pedra. O preço dos ingressos que o América definiu, então, R$20 a cadeira de arquibancada e R$30 a cadeira especial. A venda antecipada começa nesta quinta-feira, às 9 da manhã. Lembrando que o América é o mandante, por isso ele definiu esse preço de ingressos. O América falou muito de prejuízo na Arena do Jacaré, aumentou um pouquinho o preço dos ingressos para o Clássico. 9 horas da noite, será que o público vai ser bom? E a minha dúvida é a seguinte, como será a distribuição das torcidas, né? O América vai selecionar só um cantinho para o torcedor do Cruzeiro? Eu duvido muito.
porque a média de público do América nesse Campeonato Brasileiro e até no próprio Campeonato Estadual foi muito ruim. Não dá para esperar muitos torcedores à noite, sábado, 9 horas, tendo em vista que o time venceu apenas na primeira rodada contra o Bahia, um adversário direto. Não dá para esperar. E ainda sobe o preço do ingresso, fica muito complicado contar com o apoio do torcedor. Eu acho que ele vai liberar jogo. geral para a torcida do Cruzeiro, porque ele sabe que é a chance que ele tem de ganhar alguma coisa. O América vai jogar como visitante, eu imagino, né? Vai pegar aquele canto que é destinado para torcidas de fora. Como foi no Campeonato Mineiro. Não sei se todo mundo se lembra, mas foi dessa forma. Mas a própria torcida do Cruzeiro também está desconfiada, né, do time, esse momento todo ruim nesse início do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que dificilmente vai ter um público bom nesse sábado. Agora, para o América se manter, que na minha opinião é o que o América tem que se preocupar, tem gente que fala em Sul-Americana e eu acho que está pensando muito alto, é uma junção de várias coisas. Esses jogadores chegarem tem que rapidamente se entrosar e começar pelo menos a ter uma base boa entrosada, mesmo com a qualidade um pouco inferior. E a torcida tem que abraçar, né? A gente pegar o retrospecto dos últimos anos, o Barueri caiu, o São Caetano caiu, o Ipatinga caiu, todos clubes que não tinham grande apoio dos torcedores. E por outro lado você fala... Torcida do América fica atenta aí, porque o time precisa da ajuda. Já foi tão complicado chegar à Série A, então está na hora de cada um fazer a sua parte. Gosta de futebol? Gosta de jogar videogame? Então esta é a sua chance de mostrar para todo mundo quem é que manda no campo. Campeonato Mineiro de Pro Evolution Soccer 2011. É o futebol paixão nacional no mundo virtual. Dias 25 e 26 de junho, na Praça de Eventos do Minas Shopping. Faça sua inscrição pelo site www.fmfvnet. O primeiro colocado vai levar uma moto 0 km. Olha que bacana. Você não vai perder essa chance. Vai de hoje a 30 de junho. Aproveite para treinar gratuitamente das 10 às 22 horas. www.fmfv.net. Acesse e confira. E depois do intervalo, Matemática em Campo com os números do Campeonato Brasileiro. Continue ligado, olho no Minas Esportes.